Saudações, queridos alunos! Muito bem, esta é a nossa primeira videoaula, cujo tema é fração complementar. Perceba aqui uma extensão do que estivemos a assistir no nosso primeiro encontro presencial, que além de ser um encontro onde discutimos já conteúdo que envolve a matéria como um todo, discutimos também outros temas que envolviam o andamento do curso, entre ocasiões propícias para tal. Mas vamos aqui agora ao nosso tópico fração complementar. Entenda as videoaulas, você deve ter esse compromisso pedagógico como uma extensão dos nossos encontros físicos. Muito bem, o que você deve entender por fração complementar? Bom, já sei o que é fração. Complementar tem uma ideia. Qual? Complemento, completude. Estou completando alguma coisa. É exatamente esse o ponto. Observe acima, no início da nossa folha, um bloco retangular fatiado em 8 compartimentos. Nós temos nesse bloco retangular um compartimento em destaque. A fração que o representa, conforme a última aula, é a de 1 sobre 8, 1 oitavo. Se faço a pergunta lógico-dedutiva, ao tomar uma parte em 8, quantas partes me resta, te resta, nos restam? Obviamente que 7. Eu tomo uma parte em 8, me resta 7 partes. A fração que identifica os compartimentos que não foram selecionados, as regiões planas não selecionadas, para essa região que é digna no cálculo de área, veremos isso em outras videoaulas em breve, também pode ser denotada como uma fração. E esse conceito racional é muito importante e imprescindível para problemas, para ocasiões problemáticas, para exercícios, problemas do dia a dia, onde você não tem informações tão explicitamente concedidas, mas através de uma certa informação, por complementariedade, você descobre as demais. Ora, se eu tomo a fração de 1 oitavo, eu tenho como seu complemento a fração complementar de 1 oitavo, 7 oitavos. Um fato a mais que evidencia o fato de 7 oitavos ser o complementar de 1 oitavo, segue aqui abaixo, nessa soma. Quando você soma 1 oitavo com 7 oitavos, está somando 1 oitavo com 7 oitavos, isso representa a justa posição de toda a seleção para com todos os compartimentos do seu bloco retangular. Isto é, se eu somar esses dois, eu tenho que ter uma resposta que seja 1. Por que seja 1? 1 seria um número que identifica o objeto. Eu tenho um objeto. Mas note que conforme nosso cálculo, e você vai perceber isso também da última aula, somando essas duas frações, denominadores iguais, conservou, a variabilidade acontece pelos numeradores, daí sim haverá mudança, portanto 1 mais 7 aqui, 1 e 7 não são mais dessa forma, agora eles fecham um só valor, o valor 8. Mas divisão entre números iguais, 8 por 8, o que te reporta? Vou subir a folhinha. O que te reporta 8 por 8? 1. Eu repito a soma anterior aqui, cuja resposta por hora está aqui. Ao efetuar essa divisão, você tem 1. O que esse 1 deve ter como caráter racional para com você que está aprendendo esse tópico? O bloco retangular. Esse 1 representa o nosso bloco retangular, aqui mais superiormente destacado nesse vídeo. Te dei uma fração, como é que você acha a complementar? É só analisar o que falta a partir do todo, sabendo-se o que você tomou. Esta é a fração complementar. Outro exemplo, se eu tomo nessa figura 3 oitavos, se eu tomar nessa figura 3 oitavos, então eu viria com minha caneta vermelha, a região do meio e mais à direita, que eu acabo de destacar, de achurar,
determina que eu seleciono aqui nessa figura 3/8 de todo o bloco retangular. Se eu tenho 3/8 agora selecionados, que fração representa o complementar de 3/8? Muito bem, 5/8. Te restam 5 compartimentos, não foram destacados, eles restam na região, e a fração que complementa a anterior, que vai na soma identificar todo o bloco, é a fração de 5/8. 5/8 é o complementar de 3/8. Ou seja, você encontra frações complementares de frações dadas com base no denominador, o que falta para chegar no todo. Eu tenho 3 seleções em 8 totais possíveis. Então me restam 5 seleções ainda em 8 totais possíveis, pois 3 mais 5 me vem com a resposta total 8. Muito bem, um exemplo onde teríamos uma aplicação desse tópico. Observa abaixo, exercício. Observa o exercício aqui abaixo. Deixa eu centralizar a folha. Seu Epifânio gastou 1/3 do seu salário com livros de matemática. Do que restou, desprendeu 4/5 com palestras sobre mecânica celeste. Qual a fração que sobrou do seu salário? Detalhe, nessa questão, mecânica celeste é uma área de pesquisa a nível acadêmico de mestrado e doutorado em matemática, que trabalha com um campo alinhado com a física, estudando corpos celestes. Ok? Depois leiam sobre isso, vale a pena aí quem tiver curiosidade. Vamos lá. Se Epifânio gastou 1/3 do seu salário, que fração sobrou? Observa abaixo aqui a resolução, olha, resolução. Se Epifânio gastou 1/3 do seu salário, então seu remanescente só pode ser 2/3. O salário foi dividido em 3 partes. Ele tomou uma. A cada R$3, R$1 ele gasta com livros de matemática. O que sobra? A cada R$3 sobram 2. Então, se eu gasto 1/3 do meu salário para alguma finalidade, me restam ainda, fração complementar, 2/3. O que falta para chegar em 3 embaixo é 2. Então, 2/3. Beleza? A questão continua. E diz o seguinte: depois que ele gastou 1/3, fala que do que restou para o Epifânio, ele ainda vai gastar 4/5 com as palestras envolvendo mecânica celeste. O que isso quer dizer? O que sobrou, que é 2/3, ainda será gasto, terá um gasto que envolve 4/5. Isto é, esse 2/3, que é o remanescente por hora do que ele gastou, terá um gasto sobre ele. Um gasto de que ordem? De 4/5. Ou seja, você vai fazer 4/5 de 2/3. Isso é exatamente você tomar a fração sobre aquilo que sobra. E aí observe a resolução. Depois da ocasião do parágrafo acima, segue que o que faremos? 4/5 do que sobrou depois que ele gastou 1/3. O que sobrou, a fração que sobrou foi 2/3. Vou fazer 4/5 de 2/3. Informação muito útil. De em matemática quer dizer multiplicação. O de em português, que identifica uma preposição ou um objeto indireto, depende do contexto da sua gramática, da nossa gramática lusofônica. Em matemática, esse de, o da, o do, representa um atributo de extração. Eu estou tomando um efeito, eu estou retirando de algo, de alguém. Eu estou pegando 4/5 e tirando de alguém, extraindo. Isso tem um efeito de produto. Daí sempre que você vê de, do, da em matemática, isso é vezes. Olha a setinha lá em azul, olha a setinha em azul aqui, identificando esse fato. Então faremos 4/5 vezes 2/3. Ótimo, mas o que significa 4/5 vezes 2/3? Multiplicação entre frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Não dá para simplificar, pois 8 é par, 15 é ímpar. E não é só por isso, não dá, porque 15 não é múltiplo de 8. Isto é, o número maior na fração final, que é 15,
comparado com 8, não tem como ser obtido multiplicando um número inteiro por 8, que dê 15. Perceba que interessante. Por que eu não consigo simplificar 8 sobre 15? Porque quando eu pego um número maior, eu não consigo, tomando agora o número menor, que nesse caso é 8, achar um valor inteiro que vezes 8 chegue em 15. Não consigo simplificar. Termino com a fração 8/15. E essa fração finaliza o problema. Essa fração representa a fração do que sobrou do salário de Epifânio, depois dos 2 gastos consecutivos. Isso quer dizer que a cada 15 reais que de fato poderiam estar sobrando, 8 reais foram consumidos. Na lógica desse problema, do salário de Epifânio, a cada 15 reais, 8 reais foram gastos. Em parte, inicialmente, com livros de matemática, em parte com o que sobra desse gasto, com as palestras. Eu estou usando reais por estarmos no Brasil e no nosso país usarmos essa moeda. De qualquer modo, isso é válido para qualquer outra moeda, pois matemática é uma ciência igual no mundo inteiro. E aí, concluindo, 8/15, ou 8 sobre 15, representa a fração do que sobrou do seu salário. Alunos, passem bem, até a próxima videoaula.